É verdade. Thiago Menezes, amigos da Bandeirantes, feras do esporte, agradecendo aqui o Rafael Bessa, Paulo Marcos também, fazendo todo o trabalho de assessoria aqui no Atlético. Eduardo, um prazer falar com você depois dessa vitória, estar aqui, né, representando toda a imprensa de Goiânia e de todo o estado de Goiás, aqui em Goiatuba, após essa grande vitória do líder do campeonato, a Bandeirantes com as feras do esporte aqui lado a lado com o Atlético. Parabéns pela vitória. O resultado, claro, ótimo, né? A atuação saiu do seu gosto? Foi boa? Obrigado pelas palavras. O resultado foi muito bom, né? Nós sabíamos da dificuldade. Não fizemos um bom jogo tecnicamente. Nós tivemos dificuldade, principalmente a hora que nós tivemos que propor o jogo. Em muitos momentos o jogo ficou lento, né? O Goiatuba veio com uma proposta, principalmente até o segundo gol nosso, de fazer uma linha de 5 com 3 no meio e deixar 2 jogadores para transição. E em alguns momentos nós sofremos porque nós saímos para organizar o jogo, perdíamos a bola, nosso pós-perda não estava eficiente, eles conseguiram sair em transição. Então no segundo tempo nós melhoramos um pouco, mas a dificuldade do Goiatuba, do jogo, a gente sabe que jogar no interior é o jogo da vida, é a torcida, e eles conseguiram nos empurrar em alguns momentos para trás, mas defensivamente nós estávamos muito bem, né? O Renan acabou fazendo mais intervenções de cruzamento, né? Finalizações próprias, eles tiveram um pouco de dificuldade, mas é como você falou, nós temos que ter a inteligência, a serenidade, que a vitória foi importante, mas saber que nós temos que evoluir, é normal dentro do campeonato, né? Principalmente no interior, esses jogos muito brigados, mas eu gostei principalmente da atitude deles, de entender principalmente no segundo tempo o que era o jogo. E depois que nós fizemos o segundo gol, aí nós controlamos mais a partida. Tivemos 2 ou 3 chances boas, tivemos 2 lances duvidosos. Mas agora é trabalhar o pouco tempo que tem, descansar para a gente fazer um grande clássico no sábado. Você sentiu que depois que entraram alguns jogadores, talvez até mais técnicos, Jorginho, o Rato, apesar de toda a pressão, da própria condição do gramado, o time se soltou um pouco mais? Esses jogadores mais técnicos fizeram bem ao time? Por quê? Eu acho que 2 fatores, né? Primeiro, entrou o Rickson, o Jorge, entrou muito bem, acho que foi a melhor partida do Jorge. Desde quando ele retornou, né? Ele conseguiu vir jogar entre linhas, ele conseguiu trabalhar de primeira, né? E o Rato e o Rickson, principalmente, são jogadores que estão com mais ritmo de jogo, né? Então, a hora que eles entraram junto com o Jorge, nós conseguimos ter um domínio maior da partida e também eu creio que o Goiatuba, a partir do segundo gol, eles se abriram. Aí eles foram para o tudo ou nada e acabou tendo os espaços que nós estávamos tendo dificuldade de encontrar até os 20 minutos do segundo tempo. Mas eu acho que é válido também as trocas, nós precisamos dar ritmo para todos os jogadores, como eu sempre frisei, nós temos jogadores que ano passado tiveram menos minutagem, então é o jogo que vai dar essa evolução para eles, não adianta eles ficarem só trabalhando no clube fisicamente ou tecnicamente e não transferir para o jogo, né? Mas demonstrou que os jogadores que entraram estão num nível hoje de competição maior em relação aos que entraram jogando. Agora as perguntas dos colegas que enviaram questionamentos através do nosso grupo de imprensa. Natália Freitas, Sistema Sagres. Eduardo, que tipo de tranquilidade uma classificação com 3 rodadas de antecedência dá para você trabalhar e também para o Atlético? É importante a classificação, mas para nós não muda muito, né? Porque nós vamos agora ter o jogo no sábado, que é um tempo de recuperação curto. Vamos colocar em campo os que nós achamos que nesse momento estão em melhores condições. Depois nós temos 5 dias de recuperação para o Iporá e depois 1 semana para a Copa do Brasil, né? Então aí nós vamos ter um tempo maior para trabalhar e também para recuperar. Então a sequência de jogos ela deve ser mais branda em termos de recuperação, então a gente deve mudar menos aí para a sequência. E depois do jogo da Copa do Brasil, aí sim a gente tem um tempo para o Catalão e pensar posteriormente nas trocas. Felipe André, Jornal Hoje, Portal Hoje. Muitas mudanças e uma vitória importante fora de casa. O que mais te deixou satisfeito nesse resultado, Eduardo? Primeiro a entrega, né? E o segundo, o que eu falei para eles no vestiário pós-jogo. O grande jogador, a grande equipe, ela se ambienta ao jogo. Nós tivemos dificuldade, principalmente no primeiro tempo, de ter uma posse ofensiva, de fazer um jogo mais de velocidade. E no segundo tempo nós entendemos que em alguns momentos nós tínhamos que fazer a bola longa, nós tínhamos que atacar o espaço, então eles entenderam melhor
o cenário. Os jogadores que, no meu ver, no primeiro tempo não fizeram uma boa partida, cresceram no segundo tempo e demonstrou que o Atlético tá formando um grande grupo com as trocas, né? Então acho que o mais importante é isso, nós conseguimos dar mais minutos para vários jogadores e os jogadores entenderam que as dificuldades dentro da competição, as dificuldades dentro do ano, elas vão acontecer. Então o grande atleta ele precisa se ambientar o mais rápido possível ao cenário que se encontra de jogo a jogo. Alex Rodrigues, Rádio CBN. Eduardo, parabéns pela vitória e pela classificação. Apesar da vitória, te preocupa a atuação de alguns jogadores? Como, por exemplo, Luan Salles e Arthur Henrique? O Luan fez uma partida no primeiro tempo abaixo, né? Nós cobramos ele, é um menino que tem muito potencial. Mas o segundo tempo foi muito bom dele, no meu ver, defensivamente, ele não sofreu pelo seu lado, ganhou os duelos de 1 contra 1. A bola diagonal ele fez muito bem, conseguiu dar mais velocidade no jogo, é um garoto que vem, a gente sabe que a transição da base para o profissional, principalmente em termos de jogo, você tem que ter paciência, né? O Arthur, ele jogou 2 jogos, se eu não me engano, depois teve um tempo parado no DM, então é um jogador que precisa estar bem, em ritmo de jogo, fisicamente. As condições do jogo não ajudaram muito o Arthur, que é um jogador muito técnico, hoje foi um jogo muito físico, muito brigado, então ele tem essa dificuldade, mas nós sabemos das capacidades dele, do Luan, e nós vamos estar pouco a pouco colocando esses jogadores para eles pegarem ritmo e posteriormente nos ajudarem bastante. Jânio José, Jornal O Popular. Eduardo, você chega ao clássico com o time classificado. Poucas vezes você comandou o Atlético em clássicos locais. O time chega mais equilibrado em todos os setores? E o que significa o clássico para você? Clássico contra o Vila Nova sábado no Ascioli. Eu já participei de vários clássicos, né, como auxiliar, né? Acho que só não participei de Rio Grande do Sul, que eu não trabalhei em nenhum dos clubes lá. Eu já trabalhei em Flamengo e Vasco, Vitória e Bahia, Ponte e Guarani, São Paulo e Santos, São Paulo e Corinthians. E a gente sabe que é diferente, né? E o clássico contra o Vila é um clássico muito importante, nós vemos de derrota para eles no primeiro jogo. Então nós vamos ter que ter muita sabedoria. Os setores ainda precisam estar mais igualados, né? Nós sabemos que para você o sistema defensivo, a pressão alta, é mais rápido de você se organizar, então nós conseguimos nesses 3 jogos sofrer pouco, tomamos apenas um gol de pênalti em 3 jogos, nós vimos de 2 jogos 5 gols, conseguimos marcar pressão, roubar a bola no campo ofensivo. Agora a fase ofensiva ela leva um pouco mais de tempo, né? Principalmente quando você joga em alguns gramados que eles são mais pesados, então você fica um jogo mais lento. Então acho que nós estamos agora nessa fase de tentar dar maior capacidade de construção, maiores movimentações, para que os jogadores com a sua qualidade técnica consigam superar as dificuldades, principalmente quando você pega o adversário que vem atrás da linha da bola. Paulo Francisco, Band News. Eduardo, mais uma vitória incontestável. Os ouvintes da Band News gostariam de saber o que foi determinante para essa conquista de hoje. E esse placar dá a segurança de que o clássico do final de semana vai ter uma história diferente do primeiro clássico? É o que nós esperamos, né? Primeiro eu queria pedir para a nossa torcida fazer aquele caldeirão que nós fizemos na fase final do Brasileiro. Eu sei que é começo de ano, né? Às vezes o estadual você precisa ir gradativamente, mas esse grupo desde o ano passado já vem demonstrando, né? Nesses 3 jogos demonstrou muita competitividade, então eu peço para o nosso torcedor nesse jogo, vamos tentar pôr aqueles 10 mil torcedores que nós tivemos naqueles outros jogos. Porque eu tenho certeza que se nós colocarmos aquele 8, 7, 10 mil pessoas no Ascioli, vai ser o 12º jogador, porque o torcedor foi muito importante na nossa caminhada final na Série A e eu tenho certeza que ele será muito importante nessa busca do título goiano. Mas clássico é clássico, né? É um chavão muito... Nós temos que respeitar o Vila, saber onde a gente pode tirar as situações que o Vila pode nos dar, saber onde o Vila é forte para que a gente entre muito concentrado e faça um grande clássico e consiga uma grande vitória. Última pergunta. Boa noite, Eduardo. Vitor Prado, Arena Esporte Total. Parabéns pela vitória. Qual a avaliação que você faz da equipe com as alterações que você fez em relação ao último jogo, a vitória sobre a Aparecidense? A avaliação é positiva. Nós sabemos que quando você muda várias peças, o entrosamento, a dificuldade, nós temos tentado trabalhar no nosso dia a dia a mesma formação, as mesmas funções do time que tem jogado mais com os jogadores que têm jogado menos,
Eu acredito que os jogadores têm que ter o mesmo trabalho para que você possa cobrar. Não adianta eu trabalhar a equipe, entre aspas, titulares e os reservas trabalharem de outra maneira. Porque aí, às vezes, quando tiver essas mudanças, eles vão ter dificuldade e eu não vou poder cobrar eles as situações. Eu acho que o treinador ele pode cobrar a partir do momento que ele passa para os jogadores dentro do campo, dentro dos treinamentos, dentro dos vídeos, situações iguais. Então, nós sabemos que você mudar 8 peças tem dificuldade, nós sabemos que essa equipe de hoje, pelo menos 50% são jogadores que tiveram a minutagem abaixo, então é normal ainda a falta de ritmo, mas a gente fica contente pela entrega deles e isso deixou nós muito satisfeitos hoje.